Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você? Não tem fila de espera, você já recebe a gravação no outro dia, às vezes até no mesmo dia, dependendo do horário, não é? Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, receber a gravação privada, que é bem diferente da gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, que tem uma grande fila de espera, tá bom? E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Bom dia, André, como vai? Tudo bem, minha querida? Espero que você também. Eu vi seus vídeos, sei que você lê algumas cartas no YouTube. Por favor, gostaria de ser identificada apenas como Cláudia. Ok, né? Então, se você está pedindo para ser identificado, eu já vi aqui que no seu e-mail tem outro nome, então tudo bem, né? Cláudia, chamarei você de Cláudia. Meu ex-namorado terminou comigo, com todas as razões do mundo. Talvez, ao final, eu escute o conselho doloroso. Vá, sua louca, se tratar. Que isso? Deixe esse rapaz ser feliz, pare de estragar a vida dele. Estou preparada para ouvir se for o caso, pois sei que errei muito. Pelo que tenho pesquisado, o meu caso é dos mais difíceis de serem resolvidos. Tínhamos um relacionamento maravilhoso, sempre nos demos muito bem. Tudo começou porque ele era meu aluno na faculdade. Ele era 10 anos mais novo e fui a primeira namorada dele. Ele era o namorado mais atencioso e preocupado que já tive. Porém, eu deixei muito claro logo no início do relacionamento que era ciumenta e que se me traísse eu era barraqueira. Ele concordou, pois disse que nada era mais importante que eu. Depois de 2 anos de namoro, ele começou a querer sair com os amigos, fazer festas, incluindo meninas. Quando tinha eventos que ia menina junto, ao invés dele me convidar, ele simplesmente dizia que na festa que ele iria dar não poderia ter meninas, ou não ia na festa. No outro dia ele me falava: teve uma festa, mas eu não fui porque você ficaria brava. Ou os amigos estavam indo em um lugar, amigos solteiros, uma balada, por exemplo, e eu não deixava. Porém, eu sempre incentivei ele a ir pescar com os amigos, jogar bola com os amigos, jogar videogame com os amigos. Eu só não queria que tivesse mulheres no meio e sair em lugares que teoricamente as pessoas vão para caçar. Tudo isso porque já fui casada e meu ex me traiu, pois eu dava muita liberdade, então eu achava que não podia dar tanta liberdade. Meu ex me traiu com uma colega de faculdade. Olha, minha querida, bom, então aqui você falou que talvez, né, no final do e-mail fala sua louca. Até agora não tem, eu não tô vendo motivo de loucura nenhum. Eu concordo com você. Então a gente tem que dar liberdade para a pessoa, como você está falando, vai pescar, né, vai jogar bola, sabe? A gente não tem que ficar em cima. Tem que dar liberdade para a pessoa fazer as coisas. Porém, a pessoa tem que ter consciência que vive um relacionamento. Então, tem determinados lugares, como você usou o termo, que as pessoas vão para caçar. É verdade, não é? Baladinhas, sabe, coisas assim. Veja bem, tem casos em que o casal, não estou falando que isso é regra, porque eu já conheci casos em que o casal, eles assim tinham tanta segurança um no outro, tanto que hoje são casados, vivem muito bem, mas na época do namoro, por exemplo, eles permitiam que eles fossem, porque eles moravam em cidades diferentes, que fossem em baladas, porque sabiam que um não ia trair o outro, porque tinham muita confiança mesmo um no outro. Mas assim, não é? É uma exceção. A regra não é mais ou menos assim que a gente vê. E eu concordo com você. Eu acho que a gente dá liberdade, mas também não é, não pode virar festa, achar que a pessoa começa a ter vidinha de solteira. Então tem um limite aí que aceitável, que a gente tem que parar e pensar um pouquinho, né? Ele começou a ficar muito amigo de uma colega de faculdade.
Descobri várias ligações durante o dia para ela, descobri que as mesmas fotos que mandava para mim pelo WhatsApp ele mandava para ela. Eita! Descobri que passava várias horas conversando com ela no WhatsApp e depois apagava as mensagens. Então, meu bem. Então, bingo. Bingo. Comecei a desconfiar e pedi que se afastasse dela. Ele disse que sim. Em uma sexta-feira, ele disse para mim que não poderia falar comigo antes de dormir, que estava com muito sono e estava indo dormir. Na segunda-feira, ele adicionou uma menina no Facebook e no perfil dela estava a foto dele, em um grupo de pessoas que ele não conhecia ninguém e mais a tal menina que eu desconfiava. Ele estava do ladinho dela na foto e a foto estava datada e com o horário exatamente da sexta-feira que ele falou que iria dormir. Ai, que sacanagem! Bem, fui quente na casa dele, mostrei a foto e ele negou que fosse ele. Ah, não, é o Dunha, né? Ah, negou que fosse ele. Ah, dá licença, vai. Aí eu peguei o telefone e disse que iria ligar para a menina. Aí ele se entregou. Disse que não me contou que iria porque achou que eu ficaria brava, porque ele era muito preso e eu não deixava ele fazer nada. Ah, você não deixava ele fazer nada. Fiquei furiosa e na hora achei que tinha sido traída. Quebrei o celular dele, o notebook e bati nele. Nossa. Aí, aí acaba perdendo a razão, né, minha querida? Então, quer dizer, tá vendo? Aí perde a razão. Quebra o celular, o notebook e bate nele. Aí você passa de louca. Tá vendo? Sei que foi horrível o que eu fiz. Eu estou tentando voltar. Pelo que tenho lido, quando envolve ciúmes e violência, é mais difícil de voltar. Ele me excluiu do Facebook, mas ainda conversamos por WhatsApp. Ele disse que poderíamos ser somente amigos, mas eu insisti, pedi para voltar. Embora ele ainda mantenha a posição que não quer voltar, quando eu pergunto se ele me ama, ele diz que sim, mas que acha muito difícil voltar, que é tudo muito recente. Eu pergunto sobre os sentimentos dele e ele disse que tem medo de voltar, que acha que seria tudo igual, que tem vergonha de me apresentar como namorada de novo, porque todo mundo sabe o que aconteceu. Disse que tem parte dele que quer, mas que tem algo que diz que ele vai sofrer muito. Ainda trocamos vídeos pornô pelo WhatsApp como fazíamos antes. Ele manda uma mensagenzinha boba todo dia pelo WhatsApp, mas coisa do tipo: fui mal na prova, estou com sono, e nem que eu tente continuar a conversa, para por aí. Chego a pensar que ele só mantém uma conversa comigo até eu terminar de pagar o que eu quebrei. Outro dia, em conversa, quando eu chorei e tudo, ele disse que eu não cuidei dele. Disse para eu ter paciência, que era tudo muito recente, que ele está procurando sair com os amigos para se sentir feliz sozinho. Aí eu falei que não tenho chance porque ele tem vergonha, que os amigos são contra, os pais são contra, que o que eu fiz foi horrível, que depois que ele ficar bem sozinho vai lembrar só as coisas ruins. Ele respondeu que só não tem jeito para a morte, que ele não estava morto e quando eu falava daquele jeito parecia que ele estava morto. Então, ele é diferente dos outros homens normais, eu acho. Li por aí que para reatar com o ex tem que se afastar, sumir, mas se eu sumir ele vai me esquecer de vez. Logo no fim do namoro, ele falou que iria deixar de me amar, queria ficar bem e me esquecer. Será que tem volta no meu caso? O que eu devo fazer? Por isso que eu digo, gente, cada caso é um caso. Olha, minha querida, ele já estava, né? Ele já estava dando sinaizinhos de que ele estava querendo dar uma curtida. Isso aí é inegável. Então, juntou. E você agora, agindo da maneira que agiu, quem que ficou de errada na história? Você. Ele mente para você, fala que vai dormir, tira a foto do ladinho da menina, e quem que passa de errado no final da história? Você. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que, sabe, colocar muita sensatez, porque senão depois a gente fica sofrendo por algo que, na verdade, né, a gente acha que o peso é só nosso, quando, na verdade, o peso é da outra pessoa.
Só que aí o que a gente fez acaba abafando. É igual essas notícias na mídia para querer tentar esconder algum escândalo, por exemplo, de corrupção. Não é verdade? Quando tem Copa do Mundo, meu Deus do céu, é a hora que político corrupto faz a festa. Por quê? Porque aí todas as atenções midiáticas estarão voltadas para a Copa, por exemplo, e então é a hora em que notícias da política não têm relevância nenhuma nos meios de comunicação. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? A ação do político corrupto continua sendo lá horrorosa. Só que agora a nossa atenção está voltada para uma outra coisa, não é? Que é o que o imperador fazia lá no, 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 na antiguidade, quer dizer, o pão e circo. Então, assim o povo fica distraído e não percebe, na verdade, o que eu estou fazendo. Então, a sua ação é a distração. Por isso que eu digo que a gente tem que pensar muito bem. Porque senão a nossa ação, o jeito que a gente age, acaba distraindo o fato ocorrido. O que de fato aconteceu. Cara, ele mentiu para você, saiu, ficou do ladinho da outra lá. E ele já estava dando sinais de que estava fazendo isso, de que estava querendo viver essa vidazinha de solteiro. Então, agora é só juntar a fome com a vontade de comer por uma coisa que ele já estava dando indícios. Então, será que no meu caso tem volta? Olha, minha querida, até casos em que envolveram tantas coisas, por vezes tiveram volta. Né? Envolveram violência, envolveram tantas situações. Então não tem como falar, não, vocês não têm volta, sabe? Não tem como falar isso. Agora, que é uma situação complicada, mas não deixe de perceber as ações dele. Porque aqui me parece que você está se considerando a total culpada, tanto que você, né, no início do e-mail falou que talvez no final eu fosse falar, sua louca, deixa ele em paz, não sei o quê, papapá, papapá. Você foi explosiva. Mas aqui ninguém está tirando a ação dele, não. Ah, meu bem, não pense que aqui, pelo amor de Deus, aqui eu não pretendo ser um cara injusto de maneira alguma. Ou descer a lenha numa pessoa só olhando o último fato dela e desconsiderando todo o resto. E é isso que você tem que fazer. Não desconsidere todo o resto. Ah, tem gente, eu fico lendo, cuidado com esse negócio de ficar lendo coisas, né? Às vezes. Eu fico lendo, manda a gente me afastar, mas se eu me afastar aí que de vez ele vai me esquecer. Minha querida, se nesse contexto específico, não é, em que ele diz que ainda te ama, mas que na verdade está com vergonha por tudo que ocorreu, talvez o que você tenha que na verdade perguntar mas você de fato quer ter uma relação comigo? Ou você estava querendo viver novas aventuras, você estava querendo, porque eu percebo que você estava querendo sair, né? Por exemplo, você mentiu para mim na noite que aconteceu tudo, você mentiu para mim. Então você tem necessidade de estar com seus amigos, você está sentindo falta de uma vida de solteiro, de curtir. Gente, a gente tem que questionar. Então, vai adiantar eu ficar presente na vida dele, porque senão ele vai me esquecer, quando na verdade o desejo dele está sendo outro? Ele pode até gostar de mim ainda, mas ele tem desejo de ter vida de solteiro também? E aí, como que eu fico nessa história toda? Amanhã ou depois, então, eu vou ser aquela pessoa em que a pessoa vai aprontar, fazer todas as coisas, a gente briga, mas eu sempre vou aceitar e a gente sempre vai ter aquele relacionamento turbulento, cheio de conflitos, cheio de, né, cheio de momentos, cheio de altos e baixos. Não que não existam, né, momentos de conflito nas relações, mas, sabe, tem essas coisas muito assim, essas disparidades. Então a gente tem fortes brigas aqui, depois a gente tá bem. Muita briga aqui, tapa, pancadaria, não sei o que, confusão. Então, não, olha, você está sentindo necessidade de ser solteiro, você tá é isso que você sente, você tem que tá com necessidade de viver isso aí, de vivenciar essas coisas aí, porque senão não tinha razão para você ter mentido para mim. Eu deixo você fazer as coisas desde que não envolva mulher, como você falou. Tem razão, concordo com você. Vai sair em lugares que é próprio para caçar, não é? Por que você não poderia estar junto, por exemplo, nesse lugar que foi, que ele estava do ladinho dessa menina? Por que de repente você não poderia estar junto? Não é verdade? Curtindo lá com eles.
E aí? Então, tudo é uma questão da gente conversar. E aí, então, depois que a gente conversa e aquilo que a gente ouve, talvez a gente considere que o melhor é se afastar sim. Porque ele está querendo viver uma coisa que não corresponde mais ao que eu quero, sabe? Ficar trocando pornografias, ficar mandando mensaginha de não sei o quê, isso é apego. Agora, o que de fato eu quero? O que de fato eu quero? Como de fato a pessoa, o que a pessoa tem, né? O que ela quer viver atualmente? O que está falando alto aí para ela? Senão eu fico dando murro em ponta de faca. Ok? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.